Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com você? Família, tudo bem? Queridos, hoje eu quero compartilhar com você um versículo na palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, número 100, e o versículo de número 3 que diz: Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Queridos, eu gosto muito desta palavra chamada servo. Esta palavra, segundo R.N. Champlin, ela acontece na Bíblia Sagrada mais de 700 vezes. Então é uma palavra para nós colocarmos os nossos pensamentos, as nossas atenções voltado para entender o que significa esta palavra servo, porque é uma palavra que ela pesa muito sobre nós. O que era um servo no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, no hebraico, esta palavra servo significa ebed. E a palavra ebed significa propriedade de outrem ou escravo. Então, um servo no Antigo Testamento era um escravo que tinha um dono. Por exemplo, nós encontramos o Eliezer, era damasceno, da cidade de Damasco. Ele era escravo de Abraão. A Bíblia diz que ele era servo de Abraão, criado na sua casa. E a Bíblia mostra, irmãos, nesse versículo que nós lemos em Salmos de número 103, aliás, 100 e versículo de número 3, a Bíblia diz assim: servi ao Senhor com alegria. Se ela diz servir ao Senhor com alegria, é porque há pessoas também que servem a Deus, mas não servem com alegria, não servem com prazer. Parece que há pessoas que hoje estão servindo a Deus aos empurrão, aos trancos e barrancos. Eu sempre servi ao Senhor. Desde a minha mais tenra idade, eu servia ao Senhor na igreja. E este servir ao Senhor era, eu estou falando no que se refere a fazer a obra de Deus como servo. Olha, e fazer a obra de Deus como servo, ela envolve muita coisa. Desde varrer uma igreja, limpar um banco, limpar o quintal da igreja, limpar uma calçada, limpar os microfones da igreja, o púlpito, atender na porta. Isso é serviço do servo. Agora, o interessante é que há pessoas na igreja que hoje são membros congregados e são servos fiéis. Nós vamos entregar uns folhetos no evangelismo, aqueles que já fizeram este trabalho, hoje também escasso. O diabo conseguiu calar a boca e fechar a mão de muita gente que entregava o folheto, e nós precisamos voltar novamente, porque nós somos servos, e servo do Senhor é para trabalhar na sua obra. Não existe servo parado, o servo tem que fazer alguma coisa na casa do Senhor. Então, naquela época, quando se distribuía folheto, você pegava novos convertidos, você pegava os irmãos membros que acabaram de descer as águas, e eles, com uma alegria só, eles pegavam os folhetos e saíam distribuindo folheto no meio da rua. Que coisa interessante. E eu ouvi um dia um testemunho de um pastor, e ele disse o seguinte, que um dia foi determinado em um evangelismo algumas quantidades de folheto para ele distribuir entre as pessoas na rua. E ele disse que rapidamente ele voltou com as suas mãos vazias, mostrando para o seu líder que ele já tinha efetuado aquela distribuição dos folhetos. O líder olhou para ele e disse: que vergonha, como é que pode? Ele disse: mas não era para distribuir. Ele disse: olha aquele irmão lá do outro lado da rua. E aquele irmão lá do outro lado da rua, ele ainda estava com todos os folhetos, mas cada pessoa que parava perto dele, ele falava como é bom servir ao Senhor. Qual é o prazer que tem o crente em servir ao Senhor. E aquela alegria daquele irmão era tão radiante que ele afetava alguém que ia passando na rua. Na hora que ele entregava o folheto, ele segurava o folheto e começava falando para aquela pessoa o prazer que tem o crente. A Bíblia diz que o prazer do crente é tão grande, até mesmo de meditar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E quando a gente passa, às vezes, de novos convertidos, de congregado, membro, aí chega o diaconato, parece que a gente já não precisa mais servir. Não é isso? E quando chega ao presbitério da igreja, parece que nós agora começamos a pendurar a chuteira. E quando se tornamos, Deus tem um chamado na sua vida, e chega a evangelista, chega ao pastorado da igreja, ao pastoreio,
Aí é que parece que penduramos a chuteira de vez. Queremos às vezes ficar lá em cima, apenas no púlpito, como holofote. E a Bíblia diz que é aí que nós devemos trabalhar. Sabe por quê? Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, servo do Senhor. Os degraus no ministério, ele não é para cima, é para baixo. Quanto mais você cresce ministerialmente, enquanto você é congregado, você está no primeiro degrau. Enquanto você está congregado, a igreja tem que te tratar bem. Os obreiros vai lá com você, bandeja, precisa de alguma coisa, irmão? Está faltando alguma coisa? Está sendo bem atendido? Quer uma água? Quer um café? Oferece tudo. Você é um novo convertido. Mas quando agora você se torna membro, você já começa a caminhar sozinho, e nessa caminhada lenta, né? Mais alegre ainda, feliz. Aí quando você chega ao diaconato, parece que quer parar. Não! Aí é que você já tem mais duas pessoas atrás de você que você precisa continuar servindo. Você agora vai servir aos membros, você agora vai servir ao Senhor com alegria e ajudando aos novos convertidos. Aí torna-se agora um presbítero. E como presbítero você continua a servir também. Agora você não tem mais só diácono para você ajudar e auxiliar e servir, né? Incentivar. Esse servir quer dizer fazer algo que faça com que ele não pare na caminhada e continue servindo a Deus também junto com você. Então o presbítero tem que ajudar o diácono, que tem que ajudar também os membros, que tem que ajudar também os novos convertidos, que tem que ajudar o irmão, que tem que ajudar a irmã, que tem que ajudar o casal, que tem que ajudar aquela criança, que tem que ajudar a igreja inteira, que tem que ajudar na limpeza, que tem que ajudar no salão, que tem que ajudar na arrumação, que tem que ajudar nos bancos, que tem que ajudar na recepção. Agora eu me torno presbítero. Quando eu me torno presbítero, aí agora a alegria tem que continuar de eu servir ao Senhor, porque agora eu vou ajudar o irmão diácono. Aí agora eu me torno evangelista. Quando chego no evangelista, aí é que eu tenho que trabalhar. Porque a Bíblia diz que aquele que é evangelista cumpre a obra do evangelista. Aí eu tenho que distribuir ainda folheto. Eu ainda continuo servindo agora ao presbítero, continuo servindo ao diácono, continuo servindo ao membro, continuo servindo aos novos convertidos, aos congregados, às famílias, aos irmãos. E vou lá e pergunto se está tudo bem, se está faltando alguma coisa. Isso agora como um evangelista. Agora, quando eu me torno pastor, a Bíblia diz que eu tenho que ser servo de todos. Você tem que ser o exemplo. O pastor está para servir. E ele não vai servir somente a igreja. O pastor ele vai servir a Deus, mas vai servir a mocidade. Vai auxiliar no ciclo de oração. Vai auxiliar nas irmãs. Vai auxiliar nos jovens. Vai auxiliar nas crianças. Vai auxiliar os novos convertidos. Vai auxiliar os presbíteros. Vai auxiliar o diácono. Ele, se preciso for, ele vai varrer a igreja. Vai limpar a igreja. Porque ele quer que os irmãos cheguem num ambiente muito bom para servir ao Senhor. Então, quando se trata de servir ao Senhor, irmão, temos que servir ao Senhor com alegria. Mas, como eu estava falando, parece que estamos vivendo uma época tão difícil, onde para alguém ficar na porta, você tem que pedir, tem que implorar, dizendo, meu irmão, pelo amor de Deus, vá lá na porta, me ajude lá. Não é verdade? Na sua igreja é assim. Em todas as igrejas hoje são assim. Mas não foi assim que nós aprendemos. Não foi assim que nós aprendemos de Cristo. O servo, irmão, ele é chamado para servir. Nós encontramos na Bíblia Sagrada até o próprio Jesus falando de servo. E levando isso muito a sério. Sabe o que Jesus disse? Você não pode servir a dois senhores. Porque quando você serve a dois senhores, ou há de amar um e odiar o outro, ou aborrecer um e amar o outro. Sirva a Deus, mas sirva ao Senhor com alegria. Continue servindo na igreja em que você está. Continue ajudando o seu pastor. Continue ajudando o ciclo de oração. Continue ajudando a igreja inteira. Sirva ao Senhor. Se precisar trocar os copos lá, troque. Se precisar levar o cesto de lixo lá dos copos, dos banheiros, vá, faça isso. É preciso dar uma descarga lá porque a igreja às vezes está com cheiro. Vai lá e faz. O corredor está sujo, limpa. Há um copo jogado no chão, vai lá e pega o copo. Quando você faz isso, você está servindo a Deus e servindo um ao outro. Isso é servo. Às vezes nós encontramos muitos esse adágio. Aí, servo de Deus, servo de Deus, servo de Deus. E nós não servimos de nada. Precisamos voltar a servir ao Senhor com alegria. E apresentar-nos diante dele com cântico. Vou terminar contando uma experiência de um irmão.
Aquele irmão, ele servia a Deus em uma igreja, naquela época que a igreja não tinha energia elétrica, não tinha luz. E aquele irmão trabalhava cuidando dos candeeiros da igreja. E tinha um outro irmão que trabalhava na portaria, servindo ao Senhor, trabalhando na portaria. Alguém chegava até aquele da portaria e dizia: ô meu irmão, paz do Senhor. E ele, feliz, paz do Senhor. E todo mundo cumprimentava o da portaria. Mas aquele que trabalhava com os candeeiros da igreja, ninguém o cumprimentava, não sabia nem quem era. Um dia aquele irmão que trabalhava com os candeeiros procurou o seu pastor e disse: pastor, eu queria trocar um pouco com o irmão que está lá na porta. E o pastor disse: mas por quê? Porque todo mundo cumprimenta ele, então eu quero que os irmãos me vejam também. E o pastor disse: está feita a troca. E trocaram. Aquele irmão que estava na portaria, que agora veio trabalhar com os candeeiros, sabe o que ele fez? Pegou os candeeiros, tirou o querosene velho, lavou os candeeiros, trocou os pavios, colocou querosene novo, tocou fogo, chegou primeiro do que todos os irmãos, chegou até primeiro do que o porteiro, abriu a igreja, colocou os candeeiros, acendeu as luzes e de longe os irmãos olhavam para a igreja e diziam: olha, a igreja agora tem energia elétrica, a igreja agora tem luz. E passava pelo irmão lá na porta e dizia para ele: meu irmão, paz do Senhor, quem está tomando conta agora dos candeeiros? E ele dizia: é o irmão fulano. Aí o povo ia lá no irmão fulano e dizia: paz do Senhor, meu irmão, parabéns, continue servindo a Deus assim. Quem é servo, serve. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Aqui o pastor Eliésio.